Cryptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Cryptomix e comigo, Caco Grandino. E comigo, Bruna Aleman. Olha só essa inversão maravilhosa de papéis. Bom, no episódio anterior a gente falou sobre dinheiro e agora a gente vai aprofundar, a gente vai chegar na modernidade. Eu tô me sentindo, neolítico, idade moderna. A gente tá avançando bem na linha do tempo. Quer dizer, a gente agora avançou bastante, né, Caco? Foram alguns milênios pra frente. Eu tô amando fazer esse Bitcoin, adorei o episódio anterior. Se você ainda não escutou, bora pro play anterior ali. A gente falou um pouco sobre a história do dinheiro. E agora a gente vai falar sobre Bitcoin, é isso? Seguinte, antes da gente começar esse podcast sobre Bitcoin, eu queria trazer algumas informações, tá? Sim. Eu sempre muito preparada pra pauta aqui, né? Sim, com certeza. Cabeça, estudo, tudo. Eu tô tentando aprender também. Bom, o Bitcoin, pra quem não conhece, é a principal e maior criptomoeda do mundo. Então, assim, a sua cotação e a sua popularidade vem crescendo bastante, então você já deve ter escutado por aí falar de Bitcoin. Aqui a gente vai trazer mais, com mais poder, né, o que é isso. E, inclusive, muitas pessoas escutaram como a moeda do futuro. A gente trouxe isso porque você terminou o último podcast falando sobre a questão de reserva de valor. Exato, com um pequeno spoiler. Um pequenininho spoiler. Enfim, algumas coisas interessantes aqui pra você que eu vou puxar, mas lembrando que isso não deve ser o fator decisório, né, para você investir na criptomoeda. A gente vai conversar ao longo desse podcast. Quem investiu, por exemplo, nas criptomoedas ao longo do ano passado, teve muitos motivos para comemorar. Então, ano retrasado, vamos dizer, se a gente puder dizer assim. Porém, a gente vem num momento um pouco mais delicado, como qualquer cenário do mercado dos investimentos, e é isso que a gente vai aprender hoje, né? Em 2020, o Bitcoin registrou ganhos acima de 300%, enquanto o Ibovespa fechou o ano com alta de 3%. O que isso quer dizer? A gente está falando sobre rentabilidade, mas esse não e nunca deveria ser o fator que você precisa investir em criptomoeda. E é por isso que esse podcast existe, Caco. É por isso que a gente está aqui. O principal ponto, as pessoas vão atrás hoje em dia, né, do investimento em criptomoeda erroneamente pensando em ganhos. Instantâneos, né? Instantâneos. E eu sempre falo pra todo mundo, investir em conhecimento é o que te rende os maiores juros. Essa eu aprendi. Essa eu anotei. Então, você precisa conhecer. É muito fácil a gente ver isso que eu puxei de uma reportagem e falar, eu quero investir no Bitcoin. Eu quero porque eu vou ganhar isso. Tome muito cuidado. Se inscreva aqui, coloca ali o seu, ativa o sininho de notificação desse podcast, acompanha tudo que a gente vai falar, porque é o conhecimento dessa criptomoeda específica e de outras também que a gente vai trazer para vocês, do mundo da criptomoeda, que vai te fazer se tornar um bom investidor neste mercado do futuro. Com certeza, a gente tem que investir naquilo que a gente conhece. Exatamente. Não vá pelo número de rentabilidade. Conheça, saiba onde está o seu dinheiro. Assim você, vai poder dormir tranquilo. Com certeza. É isso? Eu gosto de deitar na cama e saber que meus investimentos estão todos ali, bonitinhos, a minha carteira tá bem montada. Então, disclaimer feito, que Sim. isso eu puxo as orelhas aqui, puxo mesmo de todo mundo. Quem investir por conta disso, eu vou até a sua cama aí puxar o seu pé, mas agora a gente precisa falar. O que é Bitcoin? Queria que você trouxesse isso, tá? Tá bom. Vou tentar falar de uma maneira bem simples pra galera entender logo de cara. O Bitcoin é um sistema eletrônico de dinheiro peer-to-peer, que o significado de peer-to-peer seria pessoa para pessoa e que não tem a necessidade de um elemento central, ou seja, um banco para validar essas transações. Ela é feita de forma direta entre os usuários através da blockchain e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é a blockchain. Tá bom, então vamos lá. Tô recapitulando aqui para todo mundo poder entender. Para fixar bem pra galera. Nada mais é do que, vamos dizer, a gente pode dizer que é uma moeda digital? Sim, ela é uma moeda 100% digital. Ela é digital, ela não existe tem no meio fisicamente. físico. Por exemplo, a gente falou sobre a história do dinheiro, a gente falou muito sobre o papel moeda. Com então certeza. isso não existe, certo? Sim. Essa questão daí, ela existe dentro de um sistema forte de segurança de tecnologia que se chama blockchain. Exatamente. É isso.
E a troca dela é como se fosse um Pix que eu fizesse pra você, mas não existisse banco. É como se fosse, tipo, fosse por um cabinho que tá ligando eu e você. Isso, você fez a analogia perfeita. Então, por isso que a gente fala de descentralização. E aí eu vou explicar um pouquinho como que funciona isso, né, na verdade. Como é que eu consigo transferir um dinheiro direto pra Bruna se não tem um computador central computando essas transações, não, validando? Porque lembrando, porque no podcast que a gente falou no anterior, que a gente falou sobre dinheiro em si, né? A gente tem aquela questão da política monetária, o banco, né? O Banco Central dos estados hoje, dos países, que regula o dinheiro ali da situação. Então, quando a gente fala de Bitcoin, não existe isso, certo? Certo, porque a rede, ela é comandada pelos próprios usuários da rede. Aí eu vou explicar a isso. A gente pode ser dono de alguma coisa? É isso? É tipo isso, mas imagina só, que essas transações que elas acontecem diretamente no Bitcoin, ela é feita através de um registro na blockchain. E o que é essa blockchain? A blockchain é um livro contábil. Então, quando o Conrado vai fazer uma transferência para a Bruna, essa informação, o Conrado vai transmitir um Bitcoin. É bastante dinheiro se eu for te passar um Bitcoin hoje em dia. É verdade. Eu falando aí mais ou menos da casa dos seus 20 mil dólares. Olha, eu aceito, a Mo também aceita. Eu já pago algumas coisas em Bitcoin, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso pra frente. Bom. Não, mas a gente quer um inteiro, a gente não quer fração. Não, o objetivo é a gente acumular, isso, né? Tá porque é uma reserva de valor. Agora os Bitcoins. Olha, o Bitcoin já foi barato um dia, viu? Mas a cultura de acumular, de você ter essa reserva de patrimônio é super importante. Mas voltando pra parte da blockchain, que é uma palavra que vai ser muito recorrente aqui no nosso podcast, a blockchain nada mais é do que um grande livro contábil. A gente poderia utilizar, tô pensando numa analogia aqui, tá? Já que a gente tá nesse bate-papo e eu poder conseguir facilitar aqui pra quem tá escutando. Se você não entende, se for uma palavra difícil, a gente pode falar sobre o conceito da caderneta de poupança. Com Lembra? certeza. Que você riscava. Só que qual a diferença? Isso daí eu aprendi lá atrás, tá? E foi a única vez. Porque quando eu comecei a escutar falar sobre Bitcoin e criptomoeda, eu não entendia alguns conceitos. E isso daí era muito difícil. Pensa num computador que ele fica pensando o dia inteiro e ele vai ficar gerando códigos. E cada código vai ficar marcado nesse caderninho. Sim. E eles são únicos e são rastreáveis. Exatamente. É isso? Porque é público, né? Exato. Essa informação fica disponível de forma pública. Bom, agora que a gente tá com esse conceito, a gente resumiu bem do que é o Bitcoin. Logicamente, o pessoal precisa entender por que foi criado o Bitcoin, né? Porque assim, ele não surgiu do nada. A gente sabe que é uma tecnologia, mas o computador não criou sozinho. Exatamente. Graças a Deus, porque a partir do momento que o computador começar a criar coisas, eu vou ficar com medo. A gente não precisa mais de seres humanos, né? A gente literalmente vai ser varrido do mapa. Mas conta pra gente, porque você é um entusiasta. Você investe há muito tempo em Bitcoin, né? Mas traz uma curiosidade, conta um pouquinho da história do Bitcoin. Eu sei que parece que é um cara japonês, é isso? Parece, porque a gente não tem certeza se é japonês, não é? Porque é um codinome, né? Eu quero criar que é um japonês. Eu tô visualizando ele aqui na minha frente. Então vamos falar o nome desse japonês pra galera de uma vez. É um trava-língua. É um trava-língua, mas Como que era mesmo? Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. É trava-língua pra mim. É um pouquinho de trava-língua, né? Tá a galera chama de Nakamoto, também chama intimamente. Nakamoto, eu fiquei pensando. Nakamoto fica mais fácil. Mas enfim, falando um pouco sobre o Bitcoin é de fato a primeira criptomoeda que teve sucesso, que foi implementada e é amplamente utilizada no mundo, tanto que é a maior, né? É a mais conhecida, né, na verdade. Exatamente. As pessoas até confundem o que é criptomoeda e Bitcoin. Na verdade, o Bitcoin é uma criptomoeda, né? Porque é um dinheiro 100% eletrônico e ele é descentralizado. Então, ela é uma criptomoeda e a primeira, inclusive, do Bitcoin é que deriva esse monte de outras criptomoedas que a gente tem no mercado. Será que esse cara tem medo? Por isso que você falou assim, teoricamente as pessoas acham que é esse Nakamoto. Não é Nakamoto. Não se tem notícia dele, ninguém sabe quem é a pessoa, onde ele tá, qual foi a última vez que receberam uma mensagem dele. Entendi. E isso a gente tá falando de 2008, cara. Ele pegou em 2008. Antigamente que existiam listas, né, de transmissão e existia uma lista de transmissão de criptografia muito conhecida. E ele divulgou nessa lista pela primeira vez. Falou, olha gente, estou trabalhando num novo sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, pessoa por pessoa, descentralizado. Ele divulgou isso. Algumas pessoas foram um pouco incrédulas, porque o Bitcoin ele surge de uma série de outras experiências que aconteceram e que não deram certo. É lógico. É tentativa e erro, né? Só que ele pegou tudo que tinha de melhor nesse processo evolutivo da criptografia
e transformou no Bitcoin. Então ele aprendeu com os erros do passado. Não, e vamos combinar que em 2008 também estava começando essa questão de carteira digital, né? Sim, era assim, bem não é, era muito. Quando a gente conversou no outro podcast sobre o meu intercâmbio, eu tava falando de 2003. Então 2008 não é muito longe. Não, foi 5 anos depois. Exato. E que então, você recebeu o dinheiro, inclusive, via carta. No meio de uma revista, gente. Tá vendo? Se tivesse o Bitcoin já naquela época, era muito mais simples. Foi 2008, né? Porque é um dinheiro sem fronteira, sem bandeira. Mas eu duvido que a minha mãe ia depositar alguma coisa no Bitcoin. Ela fala, você tá maluca? Que moeda digital é essa? Eu vou te falar, Bruna. Que é isso? A hora que eu tiver meu filho e ele estiver fora do Brasil, assim, meu filho nasceu e isso eu falo pra minha namorada. Eu falo, amor, a gente vai ter uma carteira onde a gente vai comprar Bitcoin, frequentemente vai colocar nessa carteira para que seja a poupança. Eu quero fazer a poupança do meu filho com o Bitcoin, porque eu acredito muito, né, na valorização desse ativo e porque ele é extremamente libertário. O Bitcoin, ele não tem uma bandeira. É que, na verdade, hoje ele foi o primeiro que cresceu, né? A gente tanto que tá fazendo esse podcast sobre o Bitcoin, porque eu posso considerar que ele é o mais estável hoje, né? Assim, é o que eu consigo... Ele seria o ouro, né? É igual você falou, é a principal criptomoeda. É a principal criptomoeda. Inclusive, se alguém pensar, tem que pensar em estudar primeiro o Bitcoin. Com certeza. Dizer. Porque as outras criptomoedas, elas só existem porque o código, né? É um código. Porque o código do Bitcoin existe e ele é público. Por ele ser público, né? Vários outros cientistas da computação, criptógrafos, falaram, opa, isso aqui deu certo, então eu vou pegar esse código que está disponível para todo mundo ver. Por isso que ele é extremamente... descentralizado, porque não era uma coisa que eu falava, eu criei, eu quero ficar com isso embaixo do braço. Não, eu criei e eu quero que o mundo utilize isso da sua melhor forma. Sabe que eu li um negócio muito interessante quando eu estava estudando sobre Bitcoin? Isso tem um tempinho, né? Na verdade, eu ia fazer um podcast específico sobre as criptomoedas e me debrucei ali para estudar, porque o pessoal acha que quem trabalha com finanças sabe sobre tudo e esquece que a gente também precisa estudar para montar as coisas. Eu quero umas dicas também, você não foge de mim. Mas não, pode deixar. Depois eu te passo o valor. Boa, consultoria. Paga em Bitcoin, pode ser? Lógico. Então demorou. E daí, eu tava vendo sobre isso e eles fizeram uma analogia muito boa quando a gente vai falar de Bitcoin relacionado ao dinheiro, né? Que você tava falando sobre essa transcrição, então esse código gerado. Porque o que acontece? Eu vou trazer, vamos dizer, não é uma história negativa, mas é uma história que o brasileiro ele vai entender. Quando você tem, por exemplo, uma corrupção relacionada ao dinheiro, então encontrou o dinheiro na parede de alguém, vamos dizer. Você encontrou. O dinheiro, o papel moeda, ele não é rastreável. Não. Então, por exemplo, se ele não colocou no imposto de renda dele ali, você não sabe a origem daquele dinheiro. E se não for gravado através de câmeras e coisas que a polícia ela precisa gerar tudo aquilo, você não consegue rastrear. E por quê? Porque eu recebi essa explicação e foi a melhor que eu tive. Infelizmente, porque é uma decisão de brasileiro. Mas assim, quando a gente fala do Bitcoin, é exatamente isso. Apesar de ser uma informação pública, tem um código lá. Aquela minha transação do Bitcoin teve XYZ ali, né? Vamos supor. E daí... ele vai marcando qual foi essa transação, né? Ele vai desenhando o caminho. Só que ao invés, por exemplo, de uma conta no banco que tá registrado no seu CPF e a pessoa sabe que é você, ali você é representado por um código. Exatamente, né? Você é anônimo. E um código, na verdade, igual você tava me ajudando aqui, um código aleatório, como se fosse uma chave aleatória Pix, né? Isso. Que na verdade ela é absurda, né? Quando você gera ali aquele código automático, gera aquele código bizarro ali. Sim, com certeza. Isso é o princípio da criptografia, né? Porque imagina que ele pega... eu vou explicar da maneira mais simples possível. Imagina que você tem um arquivo de computador de 20 páginas com um monte de informação, de números, de letras. E só que você precisa transmitir isso, né, para a rede. E como é que você faz isso? Às vezes é um arquivo extremamente extenso, pesado. E aí que não vai por e-mail. Não vai por e-mail. Aí que você entra com um processo que é uma ciência, né, da criptografia. Então você transforma toda essa informação numa que a gente chama de hash, né, que seria um código definido com tamanho definido, mas que ela contém e protege, inclusive, porque você precisa decodificar o que está ali dentro. Então, além de diminuir o tamanho desse arquivo para que ele seja registrado nesse livro contábil, ele também protege a informação. Então, você não sabe de fato o que tem ali dentro se você não tiver o que a gente chama de chave pública e chave privada.
Gente, eu tô me sentindo tipo um joguinho de tabuleiro, né? Essa tecnologia, ela parece um joguinho de tabuleiro, tipo detetive, que você precisa descobrir. Bruna, a hora que você entrar de fato no Bitcoin, aí você vai ver como a sua cabeça, assim como a gente tava falando aqui, quando eu falo desse assunto, minha cabeça, ela explode. Ó, eu acho que eu vou trazer 2 bate-bolas. Manda. Um eu vou fazer pra você e o outro você faz pra mim. Pode ser? Fechado, vamos nessa. O primeiro, a gente vai definir aqui, só que daí você traz bate-bola. Bate-bola, tá? A gente vai definir como funciona o Bitcoin e eu trouxe algumas palavras pra você. Tá. Descentralizado, o que significa? Descentralizado porque são as pessoas que usam a rede que computam e validam essas transações. Então não tem um banco pra fazer, são os próprios usuários. Tá. Sistema P2P. P2P, tem que explicar o que é o P2P. É uma sigla em inglês que significa peer-to-peer. Tá. Ou seja, ponto a ponto ou pessoa para pessoa. Significa que a transação acontece do Conrado para a Bruna diretamente, sem ter que passar por um computador centralizado, como de um banco, por exemplo. Tá bom. Bitcoin limitado? É isso? Sim, ele é limitado. Por isso que eu acredito na valorização desse ativo, porque ele é escasso. Até o último Bitcoin ser minerado, vão ser somente 21 milhões de bitcoins. Minerado, então quem não tem. Minerado, só para explicar pro pessoal, é gerado, tá, gerado, gente? Exatamente. E é a lei da oferta e da demanda. Quanto mais pessoas procurarem, mais ele cresce. Quanto menos pessoas procurarem, mais ele cai. Então, assim, na verdade, você tem ali, como ele é, a próxima palavra, escasso. Escasso. E por que ele é escasso? Porque ele vai ter uma emissão limitada e não vão existir novos bitcoins quando o último bitcoin for disponibilizado. Então, Entendi. acabou. Quem tem. Quem não tem vai ter que comprar do mercado. Se eu vou falar do mercado de ações, do mercado secundário de uma pessoa que já tem esse bitcoin também. Tá bom. E qual que é a relação do Bitcoin e do ouro? A gente pode falar que é uma questão de mudança de reserva de valor? Eu acredito que sim, porque assim, tem opções no mercado de investimento de você investir, por exemplo, no ETF de ouro. Sim, certo? Que sim. Não é que você tem um pedacinho de ouro, mas você está atrelando o seu dinheiro àquela volatilidade daquele commodity. Eu acredito que é a mesma relação no caso do Bitcoin, porque é escasso, ele tem um limite, né, de emissão, ele vai ter somente 21 milhões. E aí, falando um pouquinho, o último Bitcoin vai ser disponibilizado lá mais ou menos em 2140. Nenhum de nós aqui vai estar aqui por enquanto. Nossa, eu espero que não. Então, assim, olha, se eu tivesse... Não vou ter. Não vai dar. Aí é muito longe, não. Quero viver bem até uns 80, 90, tá ótimo, com saúde. tá ótimo. Mas então eu acredito que ele é um ativo escasso, porque ele não... É diferente, por exemplo, quando a gente fala da emissão de moeda fiduciária, né, quando a gente perde o padrão ouro lá em 1971, quando o Richard Nixon desassocia, né, a emissão de dólares com relação a reserva de ouro que o Fed, né, possuía naquela época. Quando isso acontece, o dinheiro ele pode continuar sendo emitido porque a gente confia no emissor central, que no caso é o banco, e de que aquele dinheiro tem um determinado valor. E que ele vai ser... Se eu pegar aquele dinheiro, a Bruna vai aceitar porque ela tem o mesmo valor para a Bruna. Sim. Já o Bitcoin, ele vai um pouco na contramão, na verdade, totalmente na contramão disso, porque não existe uma outra forma de se emitirem mais do que 21 milhões. Entendi. Então, é um ativo escasso que tende a se valorizar ao longo do tempo. Outra que os códigos têm limitação, né? A gente pode resumir nisso. Você tem uma limitação para gerar esse tipo de código com, assim... Combinações estatísticas, Caco. Sim. Lembra que você estudou matemática pré-primário? Ó, pra você ter ideia, Bruna, quando a gente fala que uma transação foi feita do Conrado pra Bruna, certo? Tá. Essa informação tem que ficar registrada em algum lugar. E aí que a gente fala do grande livro contábil, que é a blockchain, em que essa informação vai pra lá e ela é consolidada e fica ali registrada. Pra você ver como é um sistema extremamente seguro, existe uma cópia, né, de todas essas transações, desde o surgimento do Bitcoin, no computador de cada uma das pessoas que coloca o seu computador para validar essas transações. Nossa Senhora. Então, assim, se um dia acontecer, a rede do Bitcoin parou, que é, né, basicamente impossível, né? Ela tem, desde 2008, ela ficou operante 99,8% do tempo desde 2008. Então, prova que é uma rede extremamente segura porque ela é descentralizada, são muitos computadores. Entendi. Se um para, tem vários outros que podem validar essa transação e ele armazena sempre uma cópia atualizada de todas as transações que aconteceram. Então, para você reestabelecer essa rede no ponto que ela parou, é muito simples, porque existem milhares e milhares e milhares de cópias atualizadas. Entendi. Olha, muitas informações, muitos aprendizados. É uma loucura. Quando eu penso nisso, assim, até a gente falando um pouquinho antes do podcast, fala, Caco, calma.
respira. Gente, ele vem emocionado, Eu tá? venho emocionado. Eu já falo, ó. Tá todo rosinha. Eu tomei um pouquinho de sol hoje também. Mentira, não tem sol. Hoje tá um dia chuvoso. Tá chovendo hoje. Bom, agora é a sua vez de fazer aí o bate-bola comigo. Vamos lá. Eu tô me preparando. Deixa eu levantar minhas mangas aqui. Tá bom. Tá. Agora eu vou perguntar pra especialista, hein? Tá bom, vamos lá. Bruna, como investir em Bitcoin de forma segura? Primeiro, vem do seu perfil de investidor. Excelente. O que é o perfil de investidor, pessoal? Você precisa olhar o quão que você tem de fôlego para aguentar perder um pouquinho para poder ganhar mais, né? O quanto de risco que você aguenta. Geralmente existem 3 perfis: o conservador, o moderado e o agressivo. Conservador, a própria palavra diz, quero deixar aqui o meu dinheirinho aqui do meu lado. Você tem o moderado, que é aquele que quer um pouquinho de tudo, mas aí tô tentando aprender. Um pezinho lá, outro aqui. E o agressivo, que é tipo eu, que vai investindo assim, mas você sabe qual é a diferença. Você sabe no que você tá investindo, independente do perfil de investidor. E você sabe que, eventualmente, em algum lugar você pode perder um pouco de dinheiro ou não. Você está confortável com isso. Não quer dizer que você é agressivo, que você é louco e que você vai investir em qualquer lugar. É isso. Isso daí você precisa saber primeiro. Segundo lugar, você precisa saber o objetivo. Você tem objetivos de investimento? Eu tenho. Longo prazo. Eu penso em investir sempre. Lembra que eu te falei numa frase que eu uso muito? Quanto mais economizo, mais eu invisto. E a galera fala, pô, por que você não trocou de celular até hoje? Eu falei, porque meu celular tá funcionando muito bem, obrigado. E eu prefiro guardar esse dinheiro. É muito dinheiro num celular. E eu prefiro investir esse dinheiro, mas porque eu sei que isso vai determinar meu futuro. Você tem objetivos pré-definidos. Exatamente. Né? Como eu falei também, eu pretendo fazer a poupança do meu filho em Bitcoin. Então esse é o meu objetivo. Ele chegar lá na frente e falar, papai deixou uma wallet cheia de Bitcoin pra mim. Mas eu acho isso interessante. E o objetivo você tem que entender, né? Então você trouxe, por exemplo, toda a história do Bitcoin. Qual que é o objetivo? Você primeiro precisa ter um objetivo geral. Então o que você está buscando? Aposentadoria, a faculdade do seu filho. Você define todos esses objetivos. E a criptomoeda, ela acaba entrando ali também. Sim. Porque você enxerga, você tem um determinado conhecimento. Você sabe o potencial. E você vai lá e investe também. Que daí a gente vai pro terceiro e último ponto. Que são esses 3 pontos. Que é a carteira diversificada. Isso é muito importante. Como que você vai ganhar dinheiro? Isso daí eu sempre falo. Bruna, olha, tem uma pergunta que me, sobe até minhas veias aqui do pescoço. Do pescoço, da testa. Bru, qual que é o melhor investimento com o melhor retorno? Ai, que raiva que eu fico. Porque não é assim que investe, gente. Não é assim que investe. Inclusive, né, quando a gente fala de criptomoeda e tudo, eu sempre falo pra todo mundo. O ideal, mesmo pra perfil conservador hoje em dia, tem 2 investimentos que não entrava no perfil conservador e que hoje entra. São as criptomoedas e o investimento no exterior. Que antes, quem era extremamente conservador, todo mundo falava pra não investir. E hoje em dia existe um percentual do dinheiro que essas pessoas têm, mesmo sendo extremamente conservadora, em que especialistas, eu também sempre direciono, que você precisa ter. Entendeu? A diversificação de carteira é super Por mais que você seja conservador, você precisa ter o pé naquilo que vai ser o dinheiro do futuro. Eu acho que esse é o mais importante. Bom, excelente. Espero que gostou? Eu gostei muito. Inclusive, depois eu vou pedir algumas dicas pra você. Vou mostrar minha carteira de investimento, se eu tô bem balanceado. Mas assim, eu já sou uma pessoa que eu gosto... Sempre gostei, né? Até minha mãe me acha meio maluco, porque eu gosto de coisas mais voláteis, mais arriscadas, né? Então, e como você falou, tem que entender muito bem o perfil do investidor. Eu já acho que eu tenho um perfil mais agressivo. Né? Tanto que eu tô num momento de vida que eu tenho um perfil também um pouco mais agressivo. Sim. Apesar de ter filho. Mas eu gosto, mas sabe por quê? Daí você, por exemplo, não tem filho. Mas eu tenho filho, porém eu tô sempre aberta a novas oportunidades e conhecer pra onde que tá indo essa revolução do dinheiro, pra onde estão indo as histórias dos países, como que tá mudando tudo. Eu acho que é mais uma noção. Eu falo, não que, lógico, investir em criptomoeda é isso, mas quando você tem uma noção maior do que acontece no mundo à sua volta e pra onde que o mundo tá indo, eu acho que é mais ou menos isso. Atualidades. Sim, e você falou uma coisa, Bruna, que o maior investimento que você faz, isso também eu anotei, viu? Que é na nossa educação. Exato. A gente tem que investir naquilo que a gente conhece, se sente confortável. A gente tem que se conhecer também, saber qual que é o nosso nível de apetite a determinados riscos. Se a gente é arrojado, eu comecei moderado. investindo só no Bitcoin, porque realmente foi a primeira que todo mundo falou. Gente, hoje em dia eu sou a doida da criptomoeda.
Ah, que boa notícia, fiquei feliz agora. Eu vou comprando $1 de uma, aquelas bem baratinhas. Vai que uma hora ela estoura, Eu né? sou de tudo, então eu sou a conservadora da criptomoeda com Bitcoin. E daí eu comecei com Bitcoin e depois a ETH, né? O Ethereum. O Ethereum. E daí hoje em dia eu tenho Memecoin, eu tenho Dogecoin. Olha, adoro falar, gente, eu me sinto o máximo. Sensacional. Mas diga. Acho que é importante, então, já que a gente já tá nesse assunto, a gente falar como que a galera faz a primeira compra. É, isso. Eu queria até que você trouxesse isso, falando sobre isso, porque a gente não é uma corretora comum, né, que a gente faz. Porque, por exemplo, eu tenho corretoras diferentes. Tá. Desenhado no objetivo. Vamos voltar pra minha pergunta que você fez. Como investir em Bitcoin em forma segura. Sim. Desenhado com o meu objetivo. Eu tenho minha conta do Banco Digital. Eu tenho a minha conta na corretora do Brasil. Eu tenho a minha conta na corretora no exterior. E eu tenho a minha corretora de criptomoeda. Sim, você diversificou e assim bastante. Que a gente monta. Exatamente. Quem que é essa corretora de criptomoeda? Como que a gente faz isso? Eu sei que é simples, mas eu queria que você trouxesse aqui pra gente. Primeiro de tudo, a pessoa vai ter que ir no www.binance.com.br e aí vai fazer o seu cadastro lá. A Binance vai pedir alguns documentos, né, pra saber quem você é de fato, porque isso é regulamento, gente, né? A gente precisa estar nas conformidades com a legislação brasileira. E quando você fizer o cadastro, vai demorar ali um tempinho, de repente 24 horas para eles aprovarem, né, para verificar a sua documentação. E aí, quando liberar a sua conta, é muito simples, Bruna. Você pode fazer, inclusive, o Pix. Transfere o dinheiro. Você transfere o dinheiro, você pode ser via Pix, via TED. Eu uso bastante o Pix, porque eu acho extremamente prático e cai na mesma hora. Às vezes eu quero comprar ali, eu falo, acho que é uma oportunidade boa. Eu vou com o Pix ali, eu já faço o meu fundo e compro a cripto que eu quiser. Então, quando eu já transfiro esse dinheiro, aí eu posso comprar o criptoativo ali dentro da própria Binance. E dentro da Binance eu também posso guardar essas criptomoedas. E não só guardar, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas tem uma série de opções de investimentos, né? Se você quiser deixar o seu dinheiro ali dentro da Binance, que é super segura. A Binance hoje, ela movimenta por dia, assim, um volume absurdo de dinheiro. 79 bilhões de dólares são negociados na Binance todos os dias, Bruna. Caramba. É a maior exchange do mundo e ela, né, não preciso nem explicar, mas é bom a gente lembrar que ela tem de fato as menores taxas do mercado. E tem uma coisa que aí eu preciso falar. Gente, não fique com medo de taxas, tá? Taxas, elas são praticadas comumente no mercado. Como você faz qualquer tipo de investimento, tem determinadas taxas específicas. E aqui na criptomoeda também. A diferença é que o Caco tá trazendo pra gente em que as taxas, elas são mais baixas, né? São mais baixas. É porque o pessoal já fica com medo, entendeu? Falou taxa, tá todo mundo saindo correndo. Mas qualquer investimento que elas fazem tem taxa. Sim, com certeza. Qualquer investimento que a gente faz. Mas o bom é que a Binance, por ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, ela consegue oferecer as menores taxas. E pros ouvintes do CryptoMix tem uma baita de uma surpresa. Se você for lá no Instagram da Mix, @RadioMixFM, clicar no link da bio e abrir a sua conta a partir de lá e usar o código CryptoMix, olha que maravilha, Bruna. Além das taxas da Binance serem as mais baixas, você ainda vai ter 20% de desconto vitalício. Ou seja, abriu por ali, né, através do link da bio da Mix, você vai ter 20% de desconto nessas taxas que são as mais baratas por toda a vida. E também tem Bitcoin em taxa zero. Então, assim, é uma baita de uma vantagem, né? Então não esquece, pessoal. E qualquer dúvida é só entrar em www.radiomixfm.com.br. Eu acho que é o melhor lugar para você encontrar. E precisa ser por esses links oficiais da Rádio Mix, né? Com certeza. Eu gosto de deixar isso porque depois vai ter gente chorando lá no direct. Mas eu não fiz pelo link. Agora perdeu o desconto. Agora você perdeu o desconto. Eu adoro desconto, sabe por quê, Bruna? Porque quanto mais... Eu sigo passo a passo pra não perder desconto mesmo. Exato, mas quanto mais a gente economiza, mais a gente investe. Essa é inversamente proporcional. Eu acho que um ponto interessante pra gente trazer, né? Porque a maioria dos investimentos você precisa ter determinado valor pra você poder investir. E o bacana também de investir em criptomoeda é que, exatamente, né? Você tem o dinheiro que você tiver, você consegue investir, né? Você consegue comprar a fração. Ou não, tem valor mínimo. Não Eu não vou lembrar muito bem disso, mas não tem valor mínimo, Não tem valor mínimo. Você pode comprar com qualquer quantia. Se tiver R$10 ali, você pode comprar. Você pode comprar. E, inclusive, tem uma coisa super legal que eu faço recorrentemente, que é o investimento automático que tem dentro da Binance. Eu boto um dinheirinho ali e programo ali minha compra de Bitcoin de forma semanal, em determinado horário. E aí eu fico mais tranquilo, que essa é uma estratégia de acumulação de longo prazo, né? Que a gente fala... Eu vou falar a terminologia em inglês, que é super chique, mas vou falar em português também, que é o DCA, que é o Dollar Cost Average, ou seja, preço médio do dólar. Então, quando a gente vai comprando pouquinho, fracionado,
o preço, né, que ele tem uma certa volatilidade, ele tende a ficar mais estável e isso se tornar mais rentável ao longo do tempo. A gente vai mudar aquela frase, então, que é dólar caro é aquele que você não tem. A gente vai mudar Bitcoin caro é aquele que você não tem. Perfeito. Então bate aqui. Perfeito. Então vamos mudar pra ele. Bom, isso daqui também é bem interessante. Na verdade, eu trouxe essa pergunta pra você porque lógico, eu tô fazendo pra uma reserva de valor lá pra frente. Tá. Mas as pessoas têm uma dificuldade. Bru, pra que eu vou utilizar meu Bitcoin? Daí eu fico É porque eu guardo, porque eu tenho um investimento, o meu investimento, a minha cabeça é um pouquinho diferente. E eu tento passar muito isso pras pessoas. A partir do momento que eu tô investindo pro meu longo prazo. Então eu não tô pensando em gastar. É acumulação. As pessoas já estão querendo saber onde que elas vão gastar. Já não concordo, mas tudo bem. Não quero, a gente teria que investir no longo prazo. Mas eu acho bacana a gente trazer, né? Como que a pessoa pode usar? Eu sei que tem algumas coisas que dá pra usar, mas mais nos Estados Unidos. Eu conheço muito bem, por exemplo, o Musk, o Elon Musk, né? Trouxe isso que você podia comprar os Teslas dele lá. Utilizando Bitcoin. Utilizando Bitcoin, ele próprio comprou. Nos Estados Unidos é um pouco mais comum. Alguns países da América Central começou a aceitar o Bitcoin como sua moeda oficial, como El Salvador. Então, e aí? Vale lembrar, Bruno, por que El Salvador adotou o Bitcoin? Porque a política desvalorização da moeda deles. Então eles escolheram não tá valendo nada. A Argentina também quer fazer isso. A Argentina também né? tá fazendo isso. Então, como tudo que é novo, né, na nossa vida, ela tende a ter uma curva de adoção. E a gente tá exatamente nesse ponto da curva de adoção do Bitcoin, em que hoje em dia você, assim, pesquisando um pouquinho, você consegue comprar passagens aéreas, você consegue comprar ingresso pro cinema, você pode pagar a mensalidade de uma universidade. Tem até corretoras, imobiliárias aceitando criptomoedas como forma de pagamento de imóveis, gente. Mas eu quero trazer o puxão de orelha, que eu acho que assim, se a gente tá investindo pensando no futuro, eu acho que a melhor ideia é da acumulação. Eu acho então que a pessoa pensar assim, como posso utilizar meus bitcoins? Você não vai utilizar hoje. A gente já tá investindo, pensando nesse modelo de moeda para uma reserva de valor futura, pro futuro do Bitcoin, que a gente já sabe que tá ali traçado. E lá na frente, com certeza, teriam muitos mais lugares, inclusive no Brasil, aceitando isso. Concorda comigo? Com certeza. Inclusive, você falou dos Estados Unidos. Eu acho que é um processo, né? É um processo de adoção, mas você vê nos Estados Unidos como a adoção já começou a ficar cada vez maior. Tem uma série de caixa eletrônico. A gente tem caixa de Bitcoin aqui no shopping do lado da minha casa. Essa eu também não sabia, informação nova. Tipo aqueles ATMs. ATM, exatamente. Então, ATM, pessoal, é aquela caixinha que você... Onde você tira o dinheiro, tipo o banco 24 horas. Exatamente. Só que de Bitcoin. Que a gente, né, tava falando do dinheiro digital tanto sobre isso, que quase as pessoas não usam, né, o caixa eletrônico. Mas sim, eu acho que é uma curva de adoção. Caixa eletrônico, o caixa eletrônico. A palavra. Que a gente chama de ATM também. Mas é uma curva de adoção, as pessoas estão começando a entender. E assim, para um estabelecimento comercial passar a aceitar Bitcoin como forma de pagamento, é muito simples e a gente vai falar isso nos próximos episódios. Exato. E eu acho que hoje a gente falou bastante sobre o Bitcoin, na verdade, né? Nos próximos episódios eu queria que a gente trouxesse, a gente vai começar a ligar aqui. Hoje, por exemplo, a gente já trouxe bastante palavras difíceis pro pessoal. Mas tem a vantagem que a gente tem a Binance Academy. Exato. Então, a galera que escutou alguma palavra que não entendeu, é muito simples, galera. Entra lá no www.binance.academy.com/pt que você vai ter um dicionário e todo o conteúdo que a gente tá falando aqui, você vai poder se aprofundar ainda mais. Exatamente. E aqui eu queria trazer vou trazer duas frases. Eu tinha trazido mais, mas eu quero trazer duas aqui bem interessantes. Umas 2, 3. Na verdade, curiosidades finais dos entusiastas do Bitcoin. Eu achei tão legal. Eu busquei isso. Você buscou? Eu busquei. A Tesla, a empresa do Elon Musk, fez um aporte de 1,5 bilhão na moeda digital. O cara colocou muito dinheiro. Ele colocou muito dinheiro. Mas ele tá real apostando nisso. Tem um outro também, que é o Michael Saylor da MicroStrategy. Investiu, se não me engano, 4,5 bilhões de dólares em Bitcoin. Hoje ele deve ter em torno ali de 300 mil Bitcoins. Exato. Lembrando bem que a gente tá falando sobre esse crescimento, mas não é por isso que você vai investir. Você vai investir porque você tá muito bem educado, porque você tá escutando todos os podcasts. Tá aprendendo a cada dia um pouquinho mais. E você não vai querer que eu apareça aí na sua casa um dia te dando bronca. Um puxãozinho de orelha da Bruna Allen. Interessante também foi no ano passado que a empresa de pagamentos PayPal cumpriu a promessa antiga de aceitar transações com Bitcoin e outras criptomoedas nos Estados Unidos. Ele também trabalha com isso, então eles estão aceitando. Você pega ali a sua carteira da Binance, você conecta lá e você também consegue fazer meios de pagamento. Olha, essa informação não tinha, Bruna. É muito interessante, porque assim, quando você for aprender a investir em outras empresas e também em criptomoedas, você tem que ligar isso. Será
será que a empresa que você está investindo, ela está apostando ali, apostando no sentido não negativo, mas será que ela também está colocando tecnologia e forças no mundo das criptomoedas, que lá na frente vai ser reserva de valor? Porque a partir do momento que a criptomoeda está trazendo essa segurança como dinheiro, as empresas que forem junto vão crescer também. Já pensou nisso? Ah, com certeza. Tudo anda junto. Sim, e as grandes corporações, elas já olham bastante no longo prazo, né? Então, se eles estão adotando, eu acho que eu tô adotando também, tô no momento certo. E eu vou terminar então com a frase do Ray Dalio. Você conhece? Conheço. Grande investidor. Se você não conhece, gente, vai conhecer lá. Ele tem livros sensacionais. Coloca aí no Google, dá uma pesquisada. Ele disse que o Bitcoin é uma invenção e tanto, e seria uma alternativa interessante para a carteira dos investidores por ter características de escassez semelhantes ao ouro. Eita. Então depois tá dessa... anotadíssimo, né? Depois eu dessa já tô pensando, eu vou acho que mandar imprimir um Bitcoin em ouro pra mim. Só porque eu sei que tá no digital, mas eu quero um físico, só pra eu guardar e falar que é meu. Então a gente vai fazer isso acontecer. Mas pode ser? É bom também que a gente já deixe o recado pra galera que tá escutando a gente aqui, que na próxima terça-feira tem o quê, Bruna? Podcast novo. Mais um, com mais informação, mais conteúdo oferecido pela Binance. E é isso, a gente se vê terça-feira que vem. Exato. Ai, por hoje eu vou estudar mais. Chegando em casa, a gente abre o livrinho de novo. Um beijo. Cryptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com/br.